Mulher que passou pelo tratamento de um câncer de mama e depois do tratamento ela conseguiu voltar a contribuir para o INSS ou voltar a trabalhar, ela pode se aposentar mais cedo. E eu não estou falando da aposentadoria por invalidez, eu não estou falando da aposentadoria por incapacidade permanente. Eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E sim, as mulheres que passaram pelo tratamento de câncer de mama, elas podem ter reconhecido a sua condição de pessoa com deficiência. E essa condição de pessoa com deficiência pode dar a oportunidade para essas mulheres de aposentarem mais cedo e, mesmo aposentadas, continuarem trabalhando, caso elas queiram, caso elas tenham interesse. Além disso, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela garante a melhor fórmula de cálculo. Isso significa na prática que hoje a aposentadoria que paga melhor, que paga o melhor valor dentro da INSS, se chama aposentadoria da pessoa com deficiência. E eu vou conversar com você, mulher, que tem interesse, que está querendo descobrir se pode ou não aposentar mais cedo em razão da sua sequela de câncer de mama. É claro que a gente pode também ter aqui me assistindo familiares de mulheres que passaram por esse tratamento. O filho assistindo para saber se a mãe tem direito, o esposo para saber se a mulher tem direito, ou um amigo que está ajudando ali alguma outra amiga para saber se consegue aposentar mais cedo. Vem comigo. Olha essas sequelas. Eu separei 7 tipos de sequela, tentando trazer essas sequelas para a caracterização de pessoa com deficiência de acordo com a forma que o INSS e a Justiça têm que avaliar a sua condição de pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Formigamento ou dormência nas mãos e nos pés. É um tipo de sequela que normalmente mulheres que passaram pelo tratamento de câncer de mama costumam relatar. Toda mulher sente isso? Não. Mas eu já ouvi mulheres que passaram pelo tratamento passando disso. Então, exemplo, né? Exemplo. Se a mulher ficou com esse tipo de sequela, isso normalmente acontece depois da quimioterapia, tá? Ela pode ter afetado o domínio sensorial, né? O tato dela pode ter sido afetado. Isso afeta algumas tarefas da vida do dia a dia. Não é só trabalho, não é só trabalho. Tá bom? Então pega aí, sensorial, na hora de fazer um alimento, na hora de preparar alguma coisa, isso afeta. Dor, fadiga ou abalo emocional que dificulta conversar. Olha só, a mulher evita conversas, discussões ou alguns tipos de atendimento. Então, esse tipo de sequela pode afetar, pode, tá? Pessoal, não estou falando que afeta, é uma hipótese, tá? O domínio de comunicação. Mas, Gustavo, não entendi esse negócio de sensorial, comunicação. Eu já vou te explicar mais para frente que o INSS ele tem que fazer uma perícia médica e uma perícia social na aposentadoria da pessoa com deficiência e tem que avaliar 7 itens. Né? Dentro desses 7 itens, desses 7 domínios, ele tem que avaliar várias atividades. E aí, por isso que eu estou relacionando aqui o câncer de mama, a sequela do câncer de mama, com isso que será avaliado, tá? Tô tentando ser mais prático aqui, até para você já começar a se preparar para uma eventual perícia que você vai fazer. Olha só, dificuldade para levantar o braço ou carregar objetos, pode acontecer por dor, linfedema ou perda de movimento. Então, isso vai afetar o quê? A mobilidade, tá? Olha lá, dificuldade para lavar o cabelo ou vestir roupa, por conta de dor de limitação do braço, atrapalhando o autocuidado. Isso afeta o domínio e cuidados pessoais. Então, quando o perito do INSS, o perito da Justiça, for avaliar domínio e cuidados pessoais, e você tem essa dor e limitação no braço que atrapalha os seus cuidados pessoais, você tem que informar isso para o perito, na conversa ali, tá bom? Dificuldade para cozinhar ou limpar a casa, perde força, dor no braço inchado, né? Atrapalha, ou braço inchado, melhor dizendo, o braço inchado atrapalham as tarefas domésticas. O que isso afeta? Afeta o domínio vida doméstica, tá bom? Dificuldade para manter o mesmo ritmo nas atividades habituais, precisa fazer pausa, adaptar movimentos ou evitar esforços repetitivos. Isso afeta o domínio educação, trabalho e vida econômica. Você vê que o trabalho, né, a vida econômica da pessoa, ela é apenas um aspecto, uma parte do que tem que ser avaliado.
certo? E o último aqui, isolamento por dor, cansaço ou impacto emocional. A mulher deixa de sair, evita eventos ou reduz a convivência. Socialização e vida comunitária foi afetado. Veja, até aqui eu quero que você entenda o impacto da sequela do câncer de mama nesses 7 domínios. Nesses 7 domínios. Não quero que você saia desse vídeo pensando assim, eu tenho que provar que a minha sequela do câncer de mama me impede de trabalhar. Não. Se a sequela do câncer de mama te impede de trabalhar, isso é uma coisa que será analisada dentro, somando, né, dessas outras aqui. São 7, questão do trabalho é uma dessas coisas, tá bom? Mas eu quero aposentar por incapacidade, por invalidez. Aí é outro benefício. Esse não é o assunto desse vídeo aqui. O assunto aqui é você aposentar por tempo de contribuição ou por idade, onde você vai continuar, ou pelo menos tem a possibilidade de continuar trabalhando, tá bom? Isso que eu estou mostrando aqui na tela é o que o perito do INSS e a assistente social do INSS tem que avaliar em você, tá? Então eu falei lá, domínio sensorial, tá aqui, ó, domínio sensorial, tá aqui. Capacidade de observar, capacidade de ouvir. Então, como que a sequela do câncer de mama afeta a tua capacidade de observar? Sua capacidade de ouvir. Então, a capacidade de observar. O meu tato foi afetado. Então, você observa com os olhos, mas em algumas coisas você precisa sentir. Vai comprar um travesseiro. Você não compra um travesseiro só no olho. Você aperta, você sente uma coberta, de repente uma roupa íntima que você vai comprar. Não é só no olho, você quer sentir, ver se aquele material te agrada ao toque. Então, para mim, isso como advogado, eu estou falando aqui, né, defendendo as mulheres, né, que querem se aposentar. Então, eu tenho que ter um olhar, eu como advogado, eu tenho um olhar para isso daqui pró-trabalhadora, pró-mulher. Não é pró-INSS. O INSS vai falar, não, mas observa só com os olhos. Não precisa tocar. Só que eu sou advogado, eu tenho que defender aquilo que é mais vantajoso para os meus clientes e para os meus clientes, tá bom? Então, capacidade de ouvir, aqui, a não ser que tenha afetado a cirurgia, eu não sei se tem como, eu nunca vi ainda, tá? Se tiver, mulher, comenta aqui. A cirurgia, a sequela da cirurgia afetou a capacidade de ouvir? Deixa eu esclarecer um ponto. Às vezes, a mulher tem a sequela do câncer de mama e ela também tem outra deficiência já, por exemplo, ela tem capacidade de escutar de nascença. Tem nada a ver com câncer de mama. Soma, tá? Não precisa ser só por conta do câncer de mama. Pode ser os dois. Só que aí você tem que ver a data do início de cada uma das situações. Isso é um ponto importante. Data de início da condição de pessoa com deficiência. Vamos seguir aqui. Vamos passar por esse material aqui. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Então, domínio comunicação. Comunicar, recepção de mensagem. Então, capacidade de receber a mensagem. Normalmente, visualizar, ler e ouvir. Agora, comunicar-se de produção de mensagem. Então, hoje você produz mensagem falando, obviamente, mas você também produz mensagem escrevendo. Então, se eu tenho dificuldade de escrever no celular, de digitar, eu também vou ter uma dificuldade de me comunicar. Conversar, discutir, utilização de dispositivos de comunicação à distância, domínio e mobilidade, mudar e manter posição do corpo, alcançar e transportar, mover objetos, aqui mulher que teve falta de força. Então, deslocar dentro de casa, deslocar-se dentro do edifício sem ser a própria casa. Tem vários, lavar-se, cuidado da parte do corpo, regulação de micção. Olha só, regulação de micção, sua capacidade de segurar a vontade de ir no banheiro. Se isso foi afetado, isso tem que ser anotado, isso tem que ser avaliado. Vestir, comer, enfim, tem vários pontos aqui. Eu vou deixar essa lista para você ter acesso. Eu vou deixar esse documento aqui na descrição desse vídeo. E como que o INSS faz? Olha só, serviço social. O serviço social, ele vai atribuir, ele vai dar uma nota para você. Se ele colocar aqui no domínio sensorial 100, no capacidade de observar 100, número 100, quer dizer que você faz isso de forma 100% plena. Só que se ele colocar 25, quer dizer que não faz. Se ele colocar 50, quer dizer que você faz com a ajuda de terceiros. E se ele colocar 75, quer dizer que você faz de maneira adaptada. Tá? Então, muitas coisas aqui você faz, mas faz adaptado, de maneira adaptada, não é da maneira correta que normalmente você fazia antes do tratamento. E qual que é a importância disso? Que o serviço social vai dar nota, o médico vai dar nota. E essa nota será somada ao final e vai fazer a média
dos dois. E de acordo com essa nota, é que o INSS vai dizer se você é ou não é pessoa com deficiência e qual o grau da sua deficiência, se é leve, moderado ou grave. Então, tem um método, existe uma fórmula de calcular isso, beleza? Além dessa pontuação, existe um tal de modelo linguístico FUSE, que é um adicional que é feito nesse cálculo para aumentar ou facilitar, digamos assim, o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência. Esse modelo, ele é aplicado, deve ser aplicado, muitas vezes o INSS deixa de aplicar e erra, e os advogados, nós advogados, temos que bater em cima disso, porque ele vai facilitar. Então, tem algumas partes ali, alguns domínios, que eles são tão essenciais para a nossa vida, que se você tiver uma determinada pontuação por ali, aquilo ali, ele reduz todo o domínio. Isso é mais chatinho de explicar, então não vou me aprofundar. Só quero avisar para você que existe esse pequeno detalhe aí e é importantíssimo o advogado, a pessoa que vai te dar assessoria, saber disso, tá bom? Olha, tudo isso que eu te falei precisa ser comprovado. Você precisa provar o início da condição de pessoa com deficiência e precisa provar essas sequelas, de preferência com um relatório médico próprio ou feito para essa perícia de avaliação de PCD do INSS. Um médico que entenda esse tipo de avaliação para fazer um laudo para você usar nesta avaliação de PCD. Porque se você pegar aquela documentação que você teve lá, às vezes até que você usou na perícia do INSS quando teve que ficar afastada, se você usar aquela documentação, as chances de você ser reprovada é muito grande. A não ser que tu tenha uma sequela muito grave. Mas nos casos assim mais moderados, mais leves, você precisa de um relatório médico próprio, feito por um médico especialista, ou que pelo menos que entenda de aposentadoria por tempo de contribuição do PCD. Esse método aqui, IFBR. Porque senão, você vai perder o teu caso por falta de prova. E muitas pessoas acham que o INSS ele vai te avaliar com um olhar procurando um jeito de te aposentar. Deveria ser assim? Deveria. Mas na prática não é assim que funciona, infelizmente. Se você não entregar tudo mastigado para o INSS, dificilmente ele reconhece o seu direito. Essa é a verdade. Isso é o que eu vejo no meu dia a dia dentro aqui do meu escritório. E isso é no Brasil todo. Eu atendo lá no Sul, é desse jeito. Eu atendo São Paulo do mesmo jeito. Mato Grosso, mesmo jeito. Norte, lá, Manaus. Então, todo lugar que eu defendo os clientes Brasil afora, infelizmente, é desse jeito. Encontra exceção? Encontra exceção. Vira e mexe, você encontra um servidor do INSS, um coração bondoso, que auxilia a pessoa. Mas, assim, falando de perito do INSS, é cada vez mais difícil você encontrar um perito que vai falar, não, vamos remarcar a tua perícia, tu me traz aqui um relatório melhor, esse relatório tá ruim. E sabe que o médico da INSS, ele pode fazer uma exigência de novos relatórios médicos. Aí pergunta se faz, né? É muito difícil, infelizmente. Então você precisa entender tudo isso, provar tudo isso através de documentação e caso o INSS não reconheça a tua condição de PCD, tu ainda pode levar isso para a justiça, tá? Claro que além da condição de PCD, tem que avaliar o seu tempo de contribuição, porque se você não tem o tempo mínimo de contribuição, não vai dar para aposentar, mesmo que você seja PCD, tá? Então vamos lá, ó. Aposentadoria por idade da mulher com deficiência, tá aqui, ó. Idade mínima, tá? Mulher, 55 anos. Tempo de contribuição mínimo, 15 anos, tá? Não importa aqui o grau de deficiência, não importa, mas precisa ter mulher 55, tá? E precisa ter 15 anos. Como esse vídeo é para mulher, não vou falar aqui do homem, tá bom? Agora, tempo de contribuição. Aqui esquece a idade, aqui a gente quer saber só se você tem esse tempo de contribuição. Olha, mulher, se for uma deficiência leve, você precisa fechar 28 anos de contribuição. Só que esses 28 anos de contribuição não precisa ser completos na condição de pessoa com deficiência. Vamos imaginar aí que você tem 20 anos de contribuição sem deficiência, ou seja, antes do câncer de mama, e depois você fez o tratamento do câncer de mama, ficou afastada, voltou a trabalhar e soma mais, vamos colocar aí, mais 9 anos de tempo de contribuição. 9 anos na condição de PCD, 20 anos sem ser na condição de PCD. Nesse caso, é bem provável que ao fazer a soma ali, esses 20 anos, você reduz ele um pouquinho
para atingir os 28. Eu acho que, né, nesse formato, nesse exemplo que eu estou dando, vai dar. Tem que fazer a conta, tem que sentar e fazer cálculo, tá? Matemática, não adianta ficar achando, não. Tem que sentar e fazer a conta. Mas só para que você entenda. Você não precisa ter 28 anos na condição de PCD. Tu precisa ter 28 anos na condição de PCD, mas tu pode converter o tempo comum, tempo sem ser PCD, em tempo com PCD. Ah, minha deficiência é moderada, então tu precisa atingir os 24 anos. Ah, minha deficiência é grave, precisa atingir 20 anos. Aqui não tem jeito, aqui você tem que sentar, fazer o cálculo, fazer o tempo de contribuição que você tem, fazer as conversões certinho, tá? Eu te aconselho, de verdade, conversar com um advogado, tá? Agenda uma consulta, faz ali uma análise, porque é meio chatinho de fazer isso aqui. Se tu é uma pessoa já despachada, tu entende muito de Excel, de cálculo e etc, talvez você consiga fazer isso sozinho, mas é bem chatinho fazer isso sozinho, eu confesso. Tá? Demorou um pouquinho, eu sou advogado, tenho 10 anos de experiência, e quando eu fui ter acesso a essa matéria, eu tive uma facilidade porque eu já fazia tempo de contribuição, já entendia, e aí só veio ali, obviamente, estudar a questão do PCD. Mas assim, é bem chatinho estudar isso daqui, isso aqui não é coisa fácil, tá bom? Infelizmente, não é fácil, mas é o melhor benefício do INSS em termos de remuneração. Então, ele é complexo, naturalmente, né? O que paga mais tem mais dificuldade de conceder, mais difícil de ter acesso. Você precisa provar de uma maneira mais clara, mais óbvia, porque senão você não consegue. Se você quiser saber mais sobre perícia do INSS, para esse tipo de aposentadoria, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber como eu resolvo casos no Brasil inteiro, como o meu escritório resolve casos no Brasil inteiro, aí recomendo você assistir esse outro vídeo aqui. Nos vemos em um dos 2 vídeos.